O Iago. Tem que ser. Ó, por favor, alguém me fala de começar a aparecer o PowerPoint? Nada ainda? Não. Ó. E aí, nada? Nada. Tá aparecendo agora. Agora foi. Já foi. Beleza, Apareceu aqui. amigos. Ó, vamos lá. Locomoção. A apostila de vocês, ela trata esse tema como locomoção. Porém, nós vamos encontrar em vários lugares como sistema locomotor, tá? E aí, o professor colocou essa imagem, porque essa imagem é bem característica em relação ao sistema locomotor. Ela traz esqueleto e ela traz músculos, tá? E aí, ambos, em associação, trata de sistema locomotor. Tá? Ó, vocês podem me pausar o que vocês quiserem aí para perguntar, tá? E aí, minhas crianças, primeira coisa, nós temos que saber diferença entre locomoção de movimento. Locomoção é uma coisa, que é o que o sistema locomotor trata, e movimento é outra coisa. Neste momento, eu coloquei duas imagens bem características disso daí, que é, ó, algo aqui se locomovendo e algo aqui se movimentando. Por quê? Locomoção, obrigatoriamente, tem que ter deslocamento. Deslocamento. Nós, neste momento, estamos sentados, porém nós estamos mexendo a cabeça, mexendo a mão, mexendo os braços, ou seja, nós estamos nos movimentando. E tanto locomoção quanto deslocamento são resultados do meu sistema muscular e esquelético, tá? Então, locomoção requer deslocamento e movimentação são os movimentos que meus músculos permitem que eu faça, porém, sem sair do lugar. E os animais sésseis, são os animais que vivem fixos, eles têm também movimentos, porque eles precisam atrair o alimento até eles, então eles precisam movimentar a água para trazer lá o alimento naqueles que fazem filtração e tal. No meu organismo, eu tenho movimentos peristálticos. Alguém lembra o que é um movimento peristáltico? Vocês não tiveram ainda esse no ensino médio, mas tiveram isso no fundamental. Alguém lembra? É um movimento... Primeira palavra você acertou, é o movimento. É um movimento involuntário? Eu tô pau de liberado. Puta. É um movimento involuntário? Movimento involuntário do nosso sistema digestório. Por exemplo, se eu preciso engolir o meu alimento nessa posição cabeça para cima. Depois que eu fizer isso, galera, depois que eu engolir, eu posso ficar de ponta cabeça, eu posso ficar dando cambalhota, não tem problema. O meu alimento ele vai fazer o caminho correto por causa do meu movimento peristáltico. Então, é um movimento involuntário do meu sistema digestivo, tá certo? E também, ó, outra coisa, o meu sistema circulatório, meu sangue se movimenta por todo o meu corpo, tá? Então, tudo isso daí tem a ver aqui com a nossa aulinha de hoje, tá certo? Galera, nós vamos ficar entendendo, nessa parte de entender o que acontece para eu, por exemplo, querer mexer no meu mouse, para eu, por exemplo, querer alcançar ali e pegar alguma coisa que está longe de mim. Nós temos um tal de movimento muscular. O movimento muscular, ele se deve, acontece, melhor dizendo, por encurtamento das minhas fibras. Vocês vão ter uma aula com a Patrícia, ou já tiveram, não sei certinho quando que é de sistema de tecido muscular, né? E aí você vai entender toda essa construção das miofibrilas. O que são as miofibrilas? São proteínas na forma de feixes, na forma de filamentos, que elas deslizam umas sobre as outras no momento onde eu vou ter contração ou relaxamento dos meus músculos. Pessoas, para eu fazer qualquer ação no meu corpo, para eu
apertar com os meus dedos, de repente, ali, uma bolinha, aquelas bolinhas de fisioterapia e tal, os meus dedos estão fazendo deslizamento das miofibrilas aqui, deslizamento dessas proteínas que vão deslizando uma sobre as outras e fazendo com que eu tenha força muscular. Então, o professor colocou essa imagem aqui, ó, que mostra esse conjunto das miofibrilas. Então, eu tenho as actinas, que são as mais externinhas, e as internas, que são as miosinas. Então, no momento onde eu estou aqui, ó, abrindo meu braço, o meu músculo aqui da parte superior, o meu bíceps, ele está se estirando, está se esticando. Olha as minhas fibras musculares no momento, como elas estão se portando. Quando eu cruzo meu braço, então assim, quando eu mostro o meu músculo, que eu sou fortinho aqui, ó o deslizamento das minhas miofibrilas, elas sobem umas sobre as outras. Esta é uma parte que vocês vão ter numa outra matéria de tecido muscular, tá? Comigo, vocês vão entender apenas o quê? Que este momento antagônico, onde um músculo se contrai e um outro músculo se relaxa, eu tenho, então, uma tal de tração. Eu tenho força, e aí esta força me faz com que eu levante objetos, eu alcance situações que estão distantes de mim, mas principalmente eu consigo me movimentar, eu consigo tanto sair do meu lugar, como até mesmo sentado aqui movimentar os meus braços, tá certo? Pessoal, mais uma coisa, percebam que nessa imagem aqui, tanto essa imagem quanto essa imagem, não tem músculo sozinho. Os músculos, ele está fixado numa estrutura chamada de esqueleto. Então, se eu não tivesse esqueleto, tivesse apenas os músculos, eu não teria movimento muscular perfeito como é hoje. Ou se eu tivesse só esqueleto e não tivesse músculo, também não tinha nenhum tipo de movimentação, tá? Pessoal, isso é título de curiosidade, porque a apostila traz isso de forma comparada para a gente. Músculos surgiram aqui já em plateumintos. Plateumintos, eles têm musculatura, ó. Então, é óbvio que nós não temos esse padrão que nós encontramos aqui, eu acabei de citar para a gente, mas nós temos músculos como no primeiro grupo que surgiu, foi nos plateumintos. Então, ó, toda essa musculatura aqui são células especializadas para músculo. Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez, mas vou voltar até no slide anterior aqui, ó, as células que formam esses filamentos aqui, as células musculares, os núcleos dela não são núcleos centrais, eles são núcleos que ficam do lado, na beirada da célula. Por quê? Como nós temos esse deslizamento para dentro, para fora, para dentro, para fora das fibras, se os núcleos estivessem no meio, eles não iam deixar as células se deslizarem. Então, eles ficam do lado de fora para poder passar entre esses feixes de músculo, as contrações acontecerem naturalmente. Então, não tem é como se fossem bolinhas que impedissem que meu músculo se contraísse. Então, os núcleos ficam periféricos. Tem alguém querendo entrar, pessoal? Vou ter que dar um ESC aqui. Bia. 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 Pessoal, tá tudo bem por enquanto? Faz joinha pro tio aí. E aí, agora, falando especificamente de sistema locomotor, o sistema locomotor, ele é formado pela união de 3 sistemas que atuam em conjunto. Então, nós temos o conjunto de um sistema esquelético, então nós temos ossos, nós temos um sistema muscular, músculos, e nós temos um sistema articular. O que é uma articulação que está diferente aqui do esqueleto e do músculo? A articulação, ela é um sistema de ligações entre ossos e músculos, ou então entre 2 ossos, e fazem com que eu tenha um sistema de alavanca, então, de cruzamento, de torção dessas regiões de ossos e músculos. Então, o sistema articular, ele é fundamental para eu ter o meu
o meu sistema de alavanca, o meu sistema de torção, e a minha locomoção acontecer. Bem, o sistema locomotor, ele permite que os indivíduos realizem movimentos e possam se locomover. Então, ó, movimentar é uma coisa, locomover-se é outra. E aí, aqui dá exemplo, ó, busca de alimentos, fuga de predadores, entre outros. Não sei se eu comentei com vocês quando nós falamos de poríferos, a esponja lá, quando ela fica fixa lá no fundo do oceano e tal, o animal que mais gosta de comer esponja são as tartarugas. A tartaruga chega nela, começa a comer ela lá, começa a se alimentar da esponja, e a esponja fica parada. Por quê? A esponja, ela não se locomove, tá? A esponja não sai do lugar, então o animal, ele fica sujeito a qualquer tipo de predação, né? Então, o ato de locomover-se fez com que os seres vivos pudessem fugir. Isso é importantíssimo para nós. Ó, o esqueleto, ele é o suporte onde um músculo fixa. Então, o músculo sozinho ele não teria tanta função, porque ele não teria onde se fixar, e o esqueleto permite que ele se tracione, ou seja, puxa, que ele se segure, que ele se contraia, ou que ele se tá? O professor colocou aqui, ó, essa imagem que mostra bem claramente para a gente, ó, a contração e o relaxamento do músculo contrário. Isso é chamado de antagonismo muscular, pessoal. O que é o antagonismo muscular? É quando um músculo se contrai, para eu poder, por exemplo, trazer o meu braço aqui mais perto do meu ombro, e aí o músculo contrário aqui, obrigatoriamente eu tenho que relaxar para poder fazer esse movimento. Vou perguntar para vocês, vamos ver se alguém sabe. Existe alguma situação onde os dois músculos se contraem ao mesmo tempo? Então, os dois músculos vão se contrair ao mesmo tempo. Alguém tem ideia se isso acontece com a gente? É quando dá cãibra? Exatamente, não sei quem falou, porque eu não estou olhando, mas é quando dá cãibra, tá? No momento da cãibra, é onde eu tenho a contração dos dois músculos, e aí é um problema se eu forçar, né? Porque se os dois estão contraindo, e aí eu falo, vamos esticar esse braço aqui, não sei o que, eu posso romper, porque eles estão se contraindo, tá? E no relaxamento dos dois, alguém tem ideia? Isso acontece com relaxamento? Quando você está dormindo, né, Marcinho? Exato, é essa a palavra, quando eu estou em repouso. Pessoal, eu não estou olhando aqui, ó, a Ana Beatriz está na sala? Eu acho que ela caiu de novo. Eu acho que ela saiu. Ela saiu, mas eu acho que não foi proposital. Tá, porque eu recebi um recado aqui que ela está tentando entrar. Ah, não, tá, ela pediu desculpa que ela não conseguiu entrar, beleza. Então, beleza, pessoal, quando eu estou em repouso, o Heitor acertou, é o momento onde eu estou com os meus dois músculos relaxados. Eu vou pedir para vocês soltarem os braços assim, não tracionar, soltar e pegar tanto no seu bíceps quanto no seu tríceps e sintam que as fibras, elas estão relaxadas. E aí, depois vocês contraem o bíceps, faz esse movimento aqui, ó, e sinta, no meu caso aqui, meu músculo é muito grande, então, né, tá gigante aqui o negócio. Se você sente o seu bíceps, ele com todas as suas fibras contraídas, e aqui o tríceps totalmente molinho, solto aqui embaixo. Ok? Essa aqui é uma imagem, então, bem característica do movimento de antagonismo muscular. Pessoal, mais uma coisa, essa é uma informação importante aqui, ó. Promove movimentos sentido opostos, e isso garante que ambos os movimentos sejam igualmente rápidos. Tanto o bíceps se contrair ou o tríceps se relaxar no momento dessa torção do braço aqui, acontece no mesmo segundo, é automático isso acontecer. Então eu consigo ter movimentos. Imagina se o bíceps contraísse primeiro para depois o tríceps relaxar. Eu não ia ter um movimento tão preciso. Dúvidas? Não? Aí eu chego no meu sistema músculo-esquelético. Esta imagem é a imagem padrão do sistema músculo-esquelético. Se eu falar de sistema muscular, eu tenho que ter apenas essa imagem aqui, desse lado.
Sistema esquelético, apenas esse lado de cá, tá? Agora, esta é o músculo esquelético, porque trata tanto de sistema muscular quanto de sistema esquelético. Para começar, pessoal, o sistema esquelético aqui, alguém tem ideia, se lembra, de qual é a função do meu sistema esquelético? Estrutura Suporte, não é? Vamos lá, uma menina falou aí, primeiro as damas, fale. Fala. Não é suporte para sustentar. Suporte e sustentação é a primeira função do sistema esquelético. E proteção de órgãos vitais também, não é? Proteção, ótimo. Proteção de órgãos vitais é uma função espetacular, porque, por exemplo, toda a minha caixa torácica aqui está protegida tá protegendo, melhor dizendo, pulmões, coração, né? Crânio protegendo o cérebro, né? Para aqueles que têm, é óbvio. Então, nós temos todo um sistema de proteção baseado em esqueleto. Mas tem mais uma função do sistema esquelético. Alguém vai lembrar? Tem a produção de sangue, né? Produção de sangue. Todo osso do meu corpo produz sangue, Heitor? Não. Apenas quem produz? Não, A não lembro espinha, a coluna vertebral. Não só, tá? Mas ossos longos, tá? Então, Verdade. todos os ossos longos são produtores de tecido sanguíneo, tecido hematopoético, tá? Então, tecido sanguíneo é produzido pelos meus ossos. Mais uma outra coisa também é fonte de cálcio, né? Fonte de magnésio e tal, também do meu organismo, fica tudo preso nos meus ossos, esses minerais. Ok? Bem, sistema muscular tem apenas ali a função de locomoção. Vamos ver aqui, ó, eu vou começar pelo muscular. Pessoal, não precisa copiar isso daí, porque depois eu vou disponibilizar, o que você pode fazer é anotações no seu caderno. Então, ó, o sistema muscular, ele atua nos movimentos por meio de uma contração, além de unir peças ósseas, mantendo a postura do esqueleto. Galerinha, o esqueleto, ele é todo, como que eu vou falar isso? Todo preenchido, vamos dizer assim, por músculos entre eles. Uma prova disso, por exemplo, eu compro um frango para comer. Então, o peito do frango ali, eu vou achar no meio dele ali pedaços de ossos, por exemplo. Então, ele é todo preenchido por um sistema muscular que aí dá uma sustentação para esse esqueleto. Porque se não tiver os músculos, os esqueletos, os ossos vão se soltar e aí não adianta nada ter esqueleto, né? Aquela imagem tradicional da caveirinha correndo que a gente vê por aí nos desenhos, isso é totalmente impossível porque não tem um músculo que garante uma postura para aquele monte de ossos, né? E aí o sistema muscular, ó, ele é formado por feixes que se fixam nas suas extremidades num ponto fixo. Então, ó, olha aqui, veja se você consegue ver o mouse aqui, ó, no músculo peitoral, aqui em cima, ó. Eu tenho um ponto fixo que está debaixo desse outro músculo, de onde parte todos os feixes e vem aqui até o meio do peito, tá certo? Então, eu tenho um ponto fixo de origem, de onde parte ali todos esses feixes musculares. E aí, este ponto fixo, onde eu tenho a ligação com o esqueleto, ele tem ali uma região chamada de tendão. Então, por exemplo, se eu rompo o meu tendão, o meu músculo todo, ele se solta, porque aquele ponto é o ponto que cola, vamos dizer assim, no esqueleto. Vocês já devem ter visto alguma cena na internet, na televisão e tal, quando, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, tá vendo meu mouse aqui, ó, nessa patela, que é o joelho nosso, ele tem aqui, ó, os músculos presos a esta região. Alguns jogadores de futebol, por exemplo, que rompem aqui o tendão aqui do joelho, essa patela sobe de uma vez. Por quê? Se rompeu aqui embaixo, o daqui de cima é preso a um músculo. O músculo puxa de uma vez esse osso lá para cima e aí a tua patela sai do lugar totalmente, né? Tem uma cena clássica do Ronaldo lá jogando bola, onde rompe aqui o tendão do joelho dele e você vê a patela dele subindo, porque apenas um tendão puxou ela para o outro lado, contrário ao que se rompeu, né?
E aí, para os atletas de plantão ou para aqueles que querem fazer educação física, nós temos aqui as classificações, que para vocês não é importante nesse momento, que eu consigo classificar os músculos de acordo com a forma, né? Forma de trapézio ou piramidal, a ação, que é um adutor ou um abdutor, a função, agonista, antagonista, sinergista, ou seja, que liga, que faz o movimento contrário, o movimento a favor e tal. Isso daqui não interessa para vocês, pessoal, é apenas a título de curiosidade, porque essas palavras eu encontro na academia, nos aparelhos que eu vou fazer. Já viram isso daí? Então, ó, isso aqui trabalha músculos adutores, músculos trabalha trapézio. Então, são músculos que têm essas formas e essas funções específicas. Beleza? Alguma dúvida em relação ao sistema muscular? Faz joinha. Ô, professor, Diga-me. a escápula seria um osso também importantíssimo? A escápula, ela é um osso importante, sim, porque ela está fazendo com que todo o seu sistema aqui, seu membro superior, ele fique preso aqui a parte superior do seu corpo, tá? Então, assim, por exemplo, e outra coisa, a tua escápula, ela te impossibilita de você virar os seus braços, assim, totalmente pro sentido. Conforme eu tô explicando, eu tô fazendo os movimentos aqui, né? Tá ridículo a cena. Então, que você cruzar esses braços lá para trás, encontrar os teus dois ombros, a escápula, ela te não permite que isso aconteça. Por quê? Então é ruim, né, professor? Não. Se você fizesse isso, o seu músculo peitoral, ele iria se romper, tá? Então, ela não permite que você faça um movimento que seu músculo não aguentaria suportar. Beleza? Bem, sistema esquelético, ó. Isso é perguntinha muito assim de prova que a gente faz. O que é o sistema esquelético? Ele é composto pelos ossos. Não é. É composto pelos ossos e por estruturas relacionadas. Quais são? Cartilagens e tendões, tá? Então, cartilagem normalmente preenche espaços ali onde ossos não podem chegar, ou então, aonde um osso tem que ser mole, tem que ser maleável, então preenche isso com cartilagem. Por exemplo, a minha orelha. Pega na orelha de vocês aí, ó, você consegue fazer vários movimentos com a sua orelha sem fazer nenhum crack, porque é um sistema todo de cartilagem naquela região. A minha caixa torácica também, ó, a região do externo, esse osso aqui do meio do peito, na lateral dele é todo de cartilagem, porque a minha caixa torácica, ela aumenta, né, quando eu inspiro, e ela diminui quando eu expiro. Se eu não tivesse as cartilagens, como que a minha costela ia aumentar e diminuir de tamanho? Não teria como, né? Então, as cartilagens são totalmente importantes para o meu sistema esquelético. Aí que nós conversamos, ó, além do movimento, tem a função de sustentação, proteção, armazenamento de minerais e produção de sangue. Agora, isso é importante, pessoal. Tudo é importante, na verdade, até eu sou importante, mas, ó, o meu esqueleto, ele é dividido em axial, que são os ossos do eixo central, ou seja, crânio, coluna vertebral, caixa torácica, e apendicular, que são os membros que se encaixam neste meu esqueleto axial. Isso eu preciso saber, assim, de cor. Então, esqueleto axial é esse eixo central que eu tenho no meu corpo, que começa no meu crânio e termina lá embaixo, aqui na minha bacia, aqui, ó, no meu cóccix, e o apendicular é esse ao redor aqui que se liga a esse central. Tudo bem? E aí, esses dois esqueletos, tanto o axial quanto o apendicular, nossa, cadê minha seta? Aqui, ó. Tanto o axial quanto o apendicular, eles se ligam através de duas cinturas, tá? Cintura escapular, que é a clavícula e a escápula, e cintura pélvica, que é essa bacia, ou seja, osso do quadril. Se nós estivéssemos na sala de aula, o professor ia dar isso daqui para vocês pintarem de cores diferentes. Então, ó, pintar, graças a Deus, né, Eric, não vamos precisar fazer isso. Então, ó, o central aqui, que é o axial, a gente pinta de uma cor, e o apendicular, a gente pinta de outra cor. E aí a gente nomeia os principais ossos do corpo.
Pessoal, na página 285, nós temos uma estruturazinha dessa aqui, aí eu queria que vocês vissem que tem 3 cores, tá? Então, a cor vermelha é o meu esqueleto axial. A cor verde, pistache, sei lá o que cor que é essa aqui. Essa cor verde aqui, ó, é o meu esqueleto apendicular. E a cor roxa, né? Ela é as minhas cinturas, tá? A cintura escapular e a cintura pélvica. E aí, ó, esses ossos, tem os nomes aí dos ossos, eles são os principais, tá? Não são os nomes únicos que existem, tá certo? Então, nós temos muito mais nomezinho de osso, porém, esses são os principais. Perguntas que o Heitor deve estar fazendo. Tenho que decorar esses nomes? Decorar não, tem que saber, por vários motivos. Primeiro, porque são ossos ligados à nossa realidade, né? Acidentes, quebras e tudo mais. E segundo, porque são ossos que os vestibulares, as provas, partem da ideia que você sabe. Nunca vão te perguntar assim, ó, como chama o osso que liga não sei o quê? Não, nunca ninguém vai te perguntar isso. Só que eles vão te falar, o osso, blá, 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 blá. Você tem que saber que posição que está esse osso. Tá bom? Então, essas são a divisão do nosso sistema esquelético. Esqueleto axial, apendicular e as cinturas pélvicas e escapular. Tá? Aqui é mais ou menos também a mesma ideia. Dependendo do curso de graduação que você for fazer, você vai aprender todos os nomes de ossos, o crânio aqui é um resumo da cabeça, tá? Porque tem um monte de nome aqui, ó. Então, nós vamos aprender todos os ossos certinho. Na mão, nós temos muitos ossículos na mão, tem ossinhos dentro da orelha e tal. Nas graduações, a gente aprende todos os nomes e tem que gravar isso daí. Beleza? Dúvidas? O que mais? Essa imagem também é muito boa, porque é uma imagem que fala sobre essas estruturas que são também pertencentes ao sistema esquelético, que são as cartilagens. Então, ó, o professor vai trazer para vocês todas as estruturas, está na página 286, que correspondem ao sistema esquelético aqui também. Então, ó, para começar, nessa minha caixa torácica, tudo que está em azul são cartilagens. Então, percebam, ó, esse osso aqui do meio, ó, se você bater no meio do seu peito, faz até um... Se você bater aqui, você sente esse osso aqui, que é um osso externo, que o meu é diferente do Gustavo, é diferente do Carlos, cada um tem uma forma aqui, ó, essas curvas que faz, é diferente de ser para ser. Por quê? Depende do tamanho do meu corpo, depende do tanto que ele tem que chegar para conseguir atingir próximo a uma costela e tal. Então, assim, e entre o externo, que é o externo com S, não é um externo com X, e as costelas, nós temos em azulzinho aqui as cartilagens. Então, eu já vi cair isso em vestibular, viu, pessoal? Para que servem essas cartilagens na caixa torácica aqui? No momento de contração dela ou de relaxamento, então quando eu respiro e ela se infla, ela aumenta, quem dá a mobilidade para as minhas costelas, para fazer caber o pulmão lá dentro, são as minhas cartilagens, tá? Uma outra coisa aqui que é interessante nessa imagem, ó, eu tenho 7 pares de costelas, chamadas de costelas verdadeiras. Por quê, ó? Percebam que elas dão toda a volta certinho e elas alcançam no externo, de boa, não sei o que, não sei o que. Depois eu tenho 7 costelas falsas. Por que elas chamam falsas? Porque elas se unem todas aqui, ó, numa única inserção. Elas não têm inserções únicas de cartilagem para chegar lá no meu externo. E lá embaixo eu tenho 2 pares de costelas flutuantes. O que são costelas flutuantes? Costelas que não atingem lá no meu externo. Essa costela ela não tem uma proteção frontal dos meus órgãos, apenas lá atrás. E se vocês já devem ter ouvido, por aí tem pessoas que fazem cirurgia para tirar essas costelas, e assim, essa costela flutuante aqui da 12ª, e assim elas afinam a cintura, né? Como não tem aqui, não façam isso, por favor, mas quando você não tem essa costela lá atrás, a sua cintura consegue afinar, e aí, porque ela, a parte
firme, a parte fixa que você retirou. Fica apenas os órgãos expostos ali, tá? Beleza? Márcio, Oi. você poderia repetir sobre as costelas falsas? As costelas falsas são aquelas que não têm, ó, filamentos de cartilagem únicos. Então, percebam que elas saem um pedacinho e se unem num só aqui, ó. Um pedacinho e se unem num só. Então, se eu quiser escrever isso daí, ó, as costelas falsas são aquelas que se unem em um único filamento de cartilagem. São 3 pares. E as flutuantes são aquelas que não atingem o externo. Elas ficam protegendo apenas a parte dorsal do corpo. Ok? Ô, professor, você pode falar o maior risco de retirar essas costelas flutuantes? Porque tem, não é? Vai ficar com os órgãos tudo desprotegido? Exatamente, tem. Um principal risco, por exemplo, é no caso de lesão, né, de pancada, por exemplo, se você sofreu um acidente de carro, então esses órgãos todos aqui, ó, se você pôr a mão nas suas costas lá atrás, você vai sentir ela, ver onde ela acaba, assim, e aí pensa que daí não teria ela. Então, qualquer lesão que você tiver nas costas aí, ó, os seus órgãos poderiam sofrer, porque não tem a proteção, né? Só que é nítido, se você ouvir na internet algumas imagens de mulheres que tiraram as costelas flutuantes, melhor dizendo, a costela flutuante, você vê a cintura dela, o tamanho que é. É bem menor do que uma pessoa que não fez essa cirurgia, né? Ok? Pessoal, outra região que nós temos aqui, as cartilagens, então é na nossa traqueia, né? Então nós temos aqui a traqueia, aqui com bastante cartilagem aqui nessa região, ó, se você olhar na apostila tá em azul a região das cartilagens aqui, então totalmente de cartilagem. Se você pegar aqui na sua traqueia agora, eu tô pegando na minha traqueia, você vê esses degrauzinhos, esses degraus são as cartilagens que formam, então, toda essa, como eu vou dizer, parece um tubo sanfonado, né? Então, esse tubo sanfonado é formado por traqueia. Por cartilagem, desculpa. Por que é de cartilagem isso? Porque no momento da deglutição, pessoal, isso daqui tem que fazer um movimento de descer o alimento. Se fosse osso, como que isso ia se fazer um movimento de descida do alimento? Não teria como. Então, para auxiliar no movimento aqui, então ele é feito por cartilagem. Tudo que é cartilagem é mais maleável, né? Vamos dizer assim. Márcio, já deu horário, já. Já? Não é 10h20? É 10h10 já? Responda alguém para mim, por favor. Sim, Já deu. É 10h10, mas eu acho que falta mais só um slidezinho aqui, ó. Tá? E aí, meus amiguinhos, ó, rapidão, 1 segundo. Nós temos aqui, ó, entre cada uma das vértebras, nós temos também a cartilagem, então todo mundo tem essa cartilagenzinha aqui entre as minhas vértebras, e nós temos também aqui uma artrose, que é esta cartilagem sofrendo desgaste, e o que acontece? Cada osso vai bater um no outro, e aí eu sinto dores fortíssimas por causa do desgaste da cartilagem. Amigos, orelhinha com cartilagem também, tá? E aqui nariz todo preenchido por cartilagem ali, o osso nasal vinha apenas até aqui, e dali para frente, apenas a cartilagem. Ó, vou mandar para vocês o slide, então, já, e aí vocês vão ver aqui que eu vou falar sobre tendões e músculos, tendões e ligamentos, desculpa, ó, tendões ligam um músculo ao osso, e ligamento liga um osso ao outro, ó. Então, isso daqui na minha faculdade, nós usávamos, até feinho aqui, ó, a gente usava isso daqui, ó, tendão liga músculo a osso, e ligamento liga osso a osso, e aí que tem um exemplo para você clássico disso daí. Pessoal, infelizmente, vocês vão ter que, vão ficar por aqui, eu faço depois uma conversinha com alguém que quiserem tirar dúvida, tá? Me chamem no WhatsApp, por favor, vocês sabem que não vou conseguir fazer chamada por aqui. Escrevam, por favor, todo mundo o nome aqui no chat completo para mim. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chame, eu gosto de conversar com vocês. Oi, Iago, tudo bem? Tá bom? O cabelo ficou bom, Marcinho, eu não consigo escrever no chat. Alguém escreve, por favor, o nome do Eric? Oi, Marcinho. Tudo bem? Tudo Saudade bem, você? Ótimo. Também tô.
Gente, ficamos por aqui. Esse plural dessa Gustavo já saiu voando. Tem que fazer o plural, porque vale como nota isso, tá, Ô, meus amigos? Marcinho, você tem que se sentir privilegiado. Por quê? Apoiado, tá na tua aula. Ah, é? Vai se fuder, mano. Eu tô indo. Não vai nenhuma? Gente, tchau. Um beijo pra vocês. Me chamem, tá? Estou Tchau, disponível. Tchau, Marcinho. Marcinho. Alô, Obrigado. Marcinho. Tchau, Marcinho. Tchau. Tchau. Rafael, a gente conversa.